Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Há um tempo atrás eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre qual assunto que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Um dos assuntos mais pedidos foi o do Proxmox. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre como criar um laboratório de virtualização para você utilizando aí, por exemplo, um daqueles mini PCs ou até mesmo um computador antigo que você tenha. No vídeo anterior eu já mostrei sobre o que eu tenho aqui no meu Home Lab. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Se vocês quiserem, corram lá para assistir. Então, hoje a ideia é pegar esse carinha aqui, que é um Dell mini PC da série 3000, né? Esse daqui, no caso, é um 3040. Tá? Eu tenho também um 3050 que já está conectado ali na placa de captura. Ele é basicamente um mini PCzinho. Ele tem um pequeno footprint, né? Ele é uma maquininha bem pequena e também consome pouca energia. Essa máquina consome cerca aí de 25 watts. O interessante mesmo dessa máquina é que ela gasta pouca energia ainda. Não vai aumentar muito aí o seu custo no final do mês. E aí o que eu vou utilizar aqui para fazer essa máquina virar um Home Lab, né? Junto com outras duas que eu tenho. No total eu tenho 3 máquinas hoje. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a instalação do Proxmox, que é um sistema de virtualização. E mais pra frente eu vou trazer outros vídeos. A gente vai falar aqui sobre os primeiros passos do Proxmox, que é um sistema de virtualização, bem como criar algumas máquinas virtuais. Vou fazer um overview sobre o sistema. E como eu tenho outras máquinas, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como é que a gente configura um cluster de Proxmox, como é que a gente conecta, por exemplo, com um storage, como é que a gente cria templates. Vou utilizar aí essa máquina como, de fato, um Home Lab. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vou pular aqui pro meu navegador, tá? Tô aqui com o meu Firefox aberto. E tem duas coisas que a gente vai precisar, tá? A primeira delas, a gente vai procurar aqui o Proxmox. O primeiro site aqui que vai aparecer já é o site do Proxmox. Existe também uma versão com suporte que você pode pagar por ela, tá? Existem algumas empresas que usam ele em sistema de produção, tá? Inclusive eu trabalho com isso em sistema de produção atualmente. E o que nós precisamos é desse Proxmox VE, que é o Virtual Environment, ou seja, ambiente virtual. O que eu vou fazer aqui, eu vou abrir esse site aqui e aí vou clicar aqui em Download para fazer o download da ISO. Tem alguns arquivos aqui, mas o que eu quero é, na verdade, o Proxmox VE 8.2, na data desse vídeo, a última versão. Foi lançado em abril de 2024, estamos aí 2 meses depois do lançamento. Vou clicar aqui em Download e vou efetuar o download aqui do Proxmox. Tanto o download do Proxmox vai fazendo aí, que ele é pequenininho, eu vou baixar uma outra ferramenta aqui para criar um pendrive bootável. Vocês podem usar qualquer ferramenta, tá? Eu gosto muito de uma ferramentinha chamada Balena Etcher. Ela é gratuita, você tem a versão dela para Mac, Windows ou Linux. Ela é muito boa. É só clicar aqui em Download, você escolhe aqui qual a sua plataforma. A instalação é simples, Next, Next, Finish. Instalação padrão, tá tudo certo, tá? Muito simples. Agora que eu tenho a ISO do meu Proxmox, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou abrir o meu Balena Etcher. E no meu Balena Etcher é muito simples também. Eu tenho um pendrive conectado aqui na minha máquina, tá? E eu vou escolher aqui que eu quero fazer um flash de um arquivo. Vou escolher o arquivo aqui nos meus downloads, no caso o meu Proxmox VE. E aí o próximo passo ele vai dizer o seguinte, aonde você quer gravar essa ISO? Eu quero gravar essa ISO no meu pendrive aqui de 8 GB. Então eu vou selecioná-lo aqui, clicar em Select 1 e vou clicar aqui em Flash. E aí, o que ele vai fazer agora aqui é gravar essa imagem no pendrive e testá-la. Pode ser que se você estiver utilizando o Linux, o Windows ou Mac, ele peça sua senha, tá? É só digitar a senha e ele vai fazer essa gravação no pendrive. Então vou só acelerar o vídeo na parte de conclusão da gravação do pendrive. Então, pessoal, o nosso flash do pendrive terminou. Agora eu vou ejetar o pendrive. Vamos lá para o nosso mini PC para a gente poder fazer a instalação do Proxmox. Mas antes, existem 2 pontos que nós precisamos entender sobre virtualização. Nós precisamos que a nossa máquina seja compatível aí. Se estivermos utilizando o processador da Intel com o Intel VT, que é o Intel Virtualization Technology, ou o AMD VTX, se estivermos utilizando aí um processador da AMD. E essa configuração normalmente é habilitada na BIOS. Nas máquinas mais modernas, e quando eu estou dizendo moderno, eu estou dizendo dos últimos 10 anos, mais ou menos, elas já têm essa feature da tecnologia da virtualização disponível. Só precisamos garantir que isso está ativado na BIOS da nossa máquina. Para cada BIOS, o processo é diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui no meu Dell como que eu faço essa configuração e como que eu verifico isso. E depois nós vamos fazer aí o boot com o pendrive. Eu fiz aqui agora, foi colocar o pendrive na máquina e vou ligá-la. No caso dessa Dell em específico, para eu entrar no menu da BIOS, eu preciso apertar a tecla F2 no meu teclado quando aparecer o splash da logo da Dell. Para algumas outras máquinas você vai ter que apertar entre F10, F11, F12, algumas vezes ESC. Então dá uma olhadinha direitinho quando você liga a máquina. Provavelmente vai aparecer em algum canto da tela como você chega na BIOS. Se não, só joga no Google modelo da sua placa-mãe e como acessar a BIOS dela. Então vamos aqui agora para a nossa máquina, tá? Vou aqui para minha placa de captura e vou ligar aqui o meu mini PC. E assim que aparecer a tela, eu vou apertar a tecla F2. E aí ele vai entrar aqui no meu menu. No caso dessa máquina, eu tenho aqui um menu de suporte de virtualização. E é isso que eu quero verificar, tá? Então
Então vou clicar aqui em suporte de virtualização, vou expandir aqui, e aí eu posso ver aqui em virtualização, e vejo que o meu Intel Virtualization Technology está habilitado. Posso vir aqui também no meu VT Direct.io e vejo que ele também está habilitado. Então eu habilito tudo que seja relacionado a Intel VT, nesse caso, se for AMD, AMD VTX. Como já está tudo certo aqui, eu vou simplesmente vir aqui na minha configuração de sequência de boot e vou alterar aqui o boot para ser feito boot pelo meu pendrive primeiro, tá bom? Fazendo isso daqui é simples, pessoal. Eu vou aplicar aqui, vou salvar essas configurações e vou dar um OK. Depois disso, eu vou clicar aqui em Exit, ou seja, sair, e aí a máquina vai reiniciar e vai dar boot pelo pendrive. E aí temos aqui a nossa tela de instalação do Proxmox, tá? Você pode escolher tanto a interface gráfica quanto a de terminal. Eu vou seguir aqui pela interface gráfica, tá? Só para ficar mais simples para a gente fazer a instalação. A instalação do Proxmox, pessoal, é bem direta, como se você estivesse instalando aí qualquer sistema Linux. Os passos são bem simples, temos apenas umas duas configurações que a gente precisa se preocupar, nós vamos passar por ela. O primeiro passo aqui, pessoal, é simples. Ele tem o nosso contrato de usuário final, que diz aqui como funciona o licenciamento dele. Vocês podem ler, eu vou apenas concordar aqui, e aí ele pergunta aqui qual que é o HD alvo que você quer instalar. No caso, o meu é esse HD aqui, que é um M2 de 256 GB. Se eu quiser fazer algumas configurações manuais de partições, eu posso clicar nas opções e configurar aqui. Eu vou seguir apenas com a configuração padrão dele, não quero personalizar nada, então vou só avançar. Nessa tela aqui ele pergunta qual é o seu país, tá? No caso, como eu tô na Holanda, eu vou colocar aqui Netherlands. Se você estiver no Brasil, coloca Brasil, coloca o time zone, no meu caso é o horário de Amsterdã. Vou avançar aqui novamente, e aí ele vai perguntar aqui qual que é a senha para o meu usuário root. Vou digitar aqui uma senha, e aí ele pergunta o e-mail. Esse e-mail aqui é para o servidor poder mandar notificações para a gente, tá? Vocês colocam aí o e-mail de vocês, eu vou deixar esse e-mail aqui padrão e vou clicar aqui em avançar. E aí, pessoal, essa tela é uma das telas mais importantes que nós temos aqui, é onde nós configuramos o IP. Como eu tenho um servidor DNS na minha rede de servidores, ele já entregou aqui um IP do range da rede que eu utilizo para servidores. Então, um ponto importante que nós precisamos é configurar o nome FQDM, que é o Fully Qualified Domain Name, ou seja, é o nome da máquina e o domínio. No meu caso, eu vou chamar ele de V01, que esse é a minha máquina de virtualização 01.nxt.sh, e vai ser aí o meu domínio. Vocês podem colocar o domínio que vocês quiserem, se quiser deixar como local, tudo bem, também não faz muita diferença. E o meu IP, eu vou colocar aqui o IP 10.10, tá? Porque esse IP tá fora do meu range DHCP e é o IP que eu tenho reservado já para essa máquina. A configuração do meu DNS Server e do meu Gateway já estão corretos. Se eu não tiver, só garante que elas estão dentro da sua rede, tá? Esse DNS Server meu, um EdgeGuard que eu utilizo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo também sobre isso, é uma ferramentinha bem legal, tá? Vamos clicar aqui agora em avançar e ele vai mostrar pra gente aí um resumo de todas as configurações, tá? Se tudo estiver correto, pessoal, só deixar aí o reboot automático quando a instalação terminar, clicar em install. E aí ele vai fazer toda a parte de instalação. Isso vai levar aí um pouco de tempo, eu vou acelerar o vídeo pro ponto de conclusão da instalação dessa máquina. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui no final da instalação. Logo após ele terminar de fazer o sistema bootável, ele vai pedir aqui pra gente poder reiniciar. Ele sugere ali, não sei se vocês viram, que você acesse a máquina pela porta 8006, tá? Essa porta é a porta padrão do Proxmox. Eu vou remover aqui o meu pendrive, vou deixar aqui a máquina reiniciar. A gente vai aguardar aí a entrada na tela inicial do Proxmox. Pronto, nosso Proxmox está instalado e basicamente a nossa maquininha vai ter só essa telinha preta aí dizendo P01 login, que é o nome da minha máquina, e login, e o endereço HTTP. Para fazer login nela, eu posso simplesmente digitar aqui o usuário root e a senha que eu configurei na instalação da máquina. Pronto, loguei na máquina e é isso. O que eu vou fazer aqui no terminal? No momento, nada. Eu só queria mostrar para vocês que a gente pode também logar nele. Então agora nós vamos voltar lá para o nosso navegador e nós não precisamos mais do teclado e mouse conectado ao nosso Proxmox. Então para acessar o Proxmox, como vocês viram lá, e ele estava informando para mim, o endereço no meu caso é 192.168.10.10 na porta 8006. Ele vai dar um aviso aqui dizendo que tem um risco potencial, tá? Eu vou só clicar aqui no avançado e vou aceitar o risco e continuar. Isso acontece porque a gente está fazendo uma conexão aqui, como vocês podem ver aqui em cima, HTTPS, ou seja, conexão segura via SSL, só que não consegue aí identificar o certificado. A gente pode arrumar isso depois, mais pra frente, eu posso mostrar para vocês também como fazer isso. Vou clicar aqui em aceitar o risco e continuar. Nós temos aqui a nossa tela inicial do nosso Proxmox VR. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o login da mesma maneira que nós fizemos no terminal. Digito aqui root e a minha senha. Ao clicar em login, eu vou acessar aí a tela do meu Proxmox. Ele dá uma mensagem aqui de que a gente não tem uma licença válida, tá? Isso daqui, pessoal, é basicamente porque você pode fazer uma assinatura do Proxmox. Nós não vamos fazer porque nós estamos apenas utilizando ele para Home Lab, então não tem necessidade alguma de fazer isso. E ele é free to use, ou seja, você pode usar ele tranquilamente. Existem uma série de configurações que nós podemos fazer no Proxmox antes de utilizar ele de fato. Como, por exemplo, atualizar a lista de repositórios. Para isso, pessoal, existe uma paginazinha chamada helper-scripts.com. Essa página
página é basicamente alguns scripts de ajuda para você fazer a instalação do seu Proxmox. Tem vários scripts aqui que vão te ajudar a parametrizar o seu Proxmox sem você ter que se preocupar muito. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em Proxmox VE Tools, eu vou ter aqui Post Install. Esse Post Install aqui é bem legal, tá? Ele até informa aqui que você vai rodar um comando único, né, um onliner, que ele faz aqui um download de um script. Como sempre, pessoal, executar script direto da internet é algo muito perigoso. Então, o ideal é que você copie esse link e acesse aqui, dê uma lida no que ele está fazendo. Tá? Eu vou só executar porque eu já dei uma olhada. Basicamente, ele vai fazer algumas perguntas, adicionar o repositório não free, vai retirar o neg, que é aquela mensagenzinha de que você não tem uma inscrição. Vou voltar aqui no Helper Scripts, tá? Vou copiar essa linha aqui e vou executar no meu Proxmox. E como que eu faço isso? Voltando no meu Proxmox, pessoal, eu posso vir aqui no meu V01, que é a minha máquina, e aqui no V01 eu tenho acesso ao shell do Proxmox. Então, clicando aqui, como se estivesse conectado na máquina diretamente. Eu também posso fazer um acesso SSH, mas dessa maneira é um pouco mais simples. Então, aqui eu vou colar o script, vou executar e vamos responder algumas perguntas, tá? Você quer iniciar o script? Eu quero, vou colocar aqui um YDS. Ele vai perguntar se você quer corrigir sources do Proxmox, ou seja, as listas de pacote, eu quero. Se eu quero desabilitar o PVE Enterprise, como a gente não vai utilizar o Proxmox Enterprise, que é a versão paga, eu vou deixar aqui yes também. Ele pergunta se você quer adicionar o repositório de no subscription, ou seja, para as pessoas que não assinam, que vai ter alguns componentes extras, vou colocar sim. Ele pergunta se você quer corrigir os pacotes do Ceph. Eu não utilizo o Ceph atualmente, mas eu vou deixar corrigir também. Pergunta se você quer adicionar o PVE Test, que é meio como se fosse um rolling release das features dele. Eu não quero isso, eu vou deixar no. Ele pergunta aqui se você quer desabilitar o subscription neg. Eu não quero ele, eu vou deixar yes para retirar. Então ele fala para você checar o site oficial e sem esse trabalho eles não conseguiriam fazer essa ferramenta maravilhosa. Tá? Eu vou deixar ok aqui. Ele vai perguntar o seguinte: você quer desabilitar o HA, ou seja, High Availability, que é alta disponibilidade? Se você for utilizar essa máquina como um nó único, não é o meu caso, você pode colocar yes para desabilitar. No meu caso eu vou fazer um cluster, então eu vou deixar aqui como no. Eu vou depois configurar um cluster nessa máquina. E ele pergunta se eu quero atualizar o Proxmox agora, vou dar um yes. E aí é só aguardar um pouquinho, ele vai fazer todas essas configurações pra gente. Tá? Eu vou cortar o vídeo aqui de novo e volto quando o script terminar de executar. Pronto, pessoal, agora que ele terminou de instalar, ele vai perguntar se você quer reiniciar o Proxmox, que é recomendado. Eu vou colocar aqui yes, ele vai reiniciar, vai demorar um pouquinho para voltar. Se vocês quiserem acompanhar isso, é muito simples. Basta abrir aqui um terminal e deixar rodando um ping aí para a máquina. Se ela estiver respondendo um ping, quer dizer que provavelmente ela já retornou aí e já está acessível. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a interface do nosso Proxmox. Tá? Nós temos basicamente 3 áreas de interesse. Essa primeira área aqui à esquerda é basicamente um menu onde nós vemos o nosso data center e os nossos servidores. Essa parte de baixo onde nós vemos as tasks e o log do cluster. E essa parte aqui no meio, digamos assim, né, meio para a direita, que nós temos aqui as configurações do que está selecionado no nosso menu aqui à esquerda. Então o que nós vamos fazer agora? Dentro de data center nós temos diversas configurações. Eu não vou navegar por elas porque esse vídeo não é sobre configuração de cluster. Então vamos direto aqui para nossa máquina. Clicando aqui na V01, que é a nossa máquina, a gente volta aqui para a tela do Shell. Essa opção nós já navegamos por ela. Temos aqui também uma opção de notas que podemos adicionar algum detalhe. Por exemplo, essa máquina fica no rack 1, posição 1. É mais fácil de encontrar ela no data center, por exemplo. E aí fica aqui disponível para todo mundo que fizer o login. Temos um sumário onde a gente tem alguns gráficos de monitoramento da máquina. Apesar de eu não recomendar isso como ferramenta de monitoramento, nós depois vamos configurar aí um monitoramento externo. Nós temos aqui os gráficos de uso de CPU, memória, carga e redes. Nós podemos alterar aqui entre hora, dia, semana, mês e ano, e entre média e máximo. Temos aqui também a configuração da máquina, dizendo quanto de CPU que ela tem e tudo mais. Outra coisa que nós temos aqui é a configuração de rede da máquina, a configuração de certificados, o log do sistema, onde nós podemos ver aqui diretamente, configuração de DNS, hosts e outras. O importante que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte de atualizações. Se nós clicarmos aqui em Updates, isso é basicamente um front-end para o apt upgrade. O Proxmox, pessoal, ele roda por cima do Debian, então ele vai utilizar aí o apt. Então se eu clicar aqui em Refresh, ele vai pegar aqui e vai executar um apt-get update, e aí vai atualizar a lista de pacotes. Se tiver algum pacote para ser atualizado, nós conseguimos atualizar ele por essa interface. A gente não precisa fazer SSH na máquina para manter ela atualizada. E aqui em repositórios nós temos a lista de repositórios que estão habilitados para o nosso Proxmox. Então temos aqui todos os repositórios do Debian e o repositório do PVE no subscription. São aqui os pacotes gratuitos. Temos aqui várias outras coisas. Nós não vamos navegar entre essas opções hoje, tá? Mas o interessante do Proxmox, pessoal, é para a gente poder criar máquinas virtuais ou containers. E aí para criar uma máquina virtual, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso clicar nesse botão aqui em cima escrito Create VM, e aí ele vai abrir a telinha para eu criar a máquina virtual, ou eu posso vir aqui no servidor, botão direito, Create VM. Também posso fazer isso. Porém, você precisa ter uma imagem ISO para poder fazer a instalação do sistema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página do Debian, vou acessar aqui o Debian Download, e aí vou clicar aqui nessa parte do Net Install, com o botão direito, copiar o link. Basicamente, isso daqui é o link de download da imagem do Debian, tá? Eu preciso colocar essa imagem dentro do Proxmox. Como é que a gente faz isso? Existem duas maneiras. Eu poderia clicar aqui e fazer o download
download dessa imagem, tá? Que é uma imagem pequena, 600 MB. Eu posso pegar e fazer upload dessa imagem. Então, indo lá no Proxmox, a gente vai ter aqui o nosso V01, que é o nosso primeiro servidor de Proxmox. Clicando aqui nesse local V01, vocês vão ver que a gente tem aqui sumário, backups, imagens ISOs, template de containers e permissões, e temos também o local LVM, que não tem a imagem ISO. A gente vai querer ir para esse local V01, e aqui em ISO Images a gente pode clicar em Upload e selecionar aqui a imagem do Debian que nós baixamos para fazer o upload. E aí eu posso colocar algum algoritmo de hash, se eu quiser garantir o checksum dela. Então, por exemplo, aqui na página do Debian, eu tenho aqui o SHA-SUN dele. Então, se eu clicar aqui, ele vai trazer os checksums da imagem. Posso pegar esse checksum aqui, copiar ele, colocar aqui o SHA-256, e aí, se eu colocar o checksum aqui, ele vai basicamente calcular depois de fazer o download para garantir que essa imagem tem o mesmo SHA da imagem que nós baixamos. Eu não vou querer fazer essa confirmação, então vou deixar vazio aqui, vou deixar o hash algorithm como none, e aí se eu clicar para o upload, ele vai simplesmente enviar essa imagem vai estar disponível para nós utilizarmos. E a outra maneira é, se nós viermos aqui novamente e copiar o link, porque eu acabei copiando o checksum, nós podemos vir aqui no nosso Proxmox, né? Vou aguardar ele terminar o upload, pronto, a imagem está lá disponível. E aí o que eu vou querer fazer agora, na verdade, eu vou remover essa imagem clicando nela. E aí eu posso fazer download direto da URL. Então, se eu colar aqui a minha URL e colocar um carry URL, o Proxmox vai lá nesse endereço e vai verificar se existe um arquivo. E aí ele falou, opa, tem um arquivo aqui. E aqui em avançado a gente pode também fazer a mesma coisa. Colocar aqui a verificação do checksum se eu quiser. Não vou fazer isso, mas é apenas uma função extra de segurança. Clicando aqui em download, ele vai pegar e vai mostrar aqui, basicamente, um wget que ele está fazendo lá para o site, baixando aí o conteúdo da imagem. Então, baixamos aqui a imagem, ela está aqui disponível. E aí, o que nós podemos fazer é agora criar a nossa máquina virtual. Todo sistema que nós quisermos instalar, nós precisamos adicionar aqui a imagem. Vou adicionar mais uma aqui, e como eu estou utilizando o Arch Linux como máquina de dev, né, estou começando a brincar com ela, vou adicionar a imagem do Arch Linux também. Eu posso vir aqui, por exemplo, nesse caso, e procurar aqui um link para download. Para quem está no Brasil, pode baixar a imagem direto aqui do Brasil. Procurar aqui por Holanda, tá? Então vou pegar o link, vou pegar esse primeiro aqui. Clicando nesse link aqui, eu vou pegar e vou baixar a imagem x8664 ISO, vou copiar o link e vou fazer aqui também o download para a gente ter mais uma segunda imagem aqui no nosso Proxmox. Quer dizer que eu vou ter duas imagens no meu Proxmox e posso criar uma máquina virtual. Para criar uma máquina virtual é também muito simples. A gente vai fazer essa criação e vamos navegar por algumas das configurações. Outra coisa interessante é que essa janela não precisa ficar aberta enquanto você está fazendo o download da imagem. Por exemplo, eu vou remover essa imagem aqui do Arch Linux, vou fazer o download novamente. Se eu colocar aqui para fazer o download e fechar a janela, vocês podem ver que ele vai ter aqui uma tarefa que vai estar sendo executada. Então ele está baixando essa imagem. Então você não precisa ficar com essa tela aberta. O servidor já está fazendo esse download para você e aí quando tiver ok, a gente consegue voltar aqui e ver que a imagem está disponível. Então pessoal, criando uma máquina virtual é muito simples. Vou clicar aqui em Create VM. Toda máquina virtual você tem que dizer qual é o nó que ela vai ser executada e aí ele fala quanto que tem de memória livre, quanto que tem de CPU livre. Você tem que escolher um ID para a máquina, tá? Esse ID vai ser utilizado pelo QEMU, que basicamente como o Proxmox vai criar as máquinas virtuais é por baixo, você pode dar um nome para a máquina. Nesse caso eu vou chamar ela de Debian Server. E aqui o Resource Pool, se você tiver alguma piada, que nós vamos fazer isso depois, a gente pode dizer que, sei lá, uma pool de dev, é uma pool de servidores, é uma pool de web service, é uma pool de storage, só pra gente ter aí uma maneira mais simples de filtrar. Ele vai perguntar aqui qual que é a imagem, né? Vou escolher aqui a imagem do Debian. Pergunta aqui qual que é o Gash OS, se ele é um Linux, qual que é a versão do kernel que está sendo utilizada. Isso daqui a gente pode deixar dessa maneira mesmo, podemos avançar. Qual a configuração da sua placa gráfica? Caso você tenha aí uma placa de vídeo, por exemplo, uma NVIDIA Tesla, você consegue dedicar essa placa de vídeo, inclusive, para essa máquina virtual. Como a gente não vai fazer nenhuma configuração dessa no momento, vou só deixar como padrão, e aí eu vou selecionar aqui o QEMU Agent, tá? O QEMU Agent, ele vai dar algumas informações pra gente, eu vou deixar ele habilitado. Próximo passo, discos, ele vai falar o seguinte, onde você quer salvar o seu disco. No caso, a gente só tem esse LVM aqui, que tem 151 GB disponíveis. Vou colocar aqui que esse disco vai ser de 50 GB. Eu consigo também depois aumentar esse disco, mas vou deixar como 50 GB por hora. Ele pergunta aqui quantos CPUs eu vou ter, né? Quantos sockets vão ser utilizados. Eu consigo adicionar mais aqui, mas essa máquina só tem um socket, ou seja, ela tem apenas um CPU e tem 4 cores. Se eu quiser colocar 2 cores, eu coloco 2 cores. Se eu colocar aqui 2 sockets com 2 cores, ele vai tentar virtualizar como se fosse 2 processadores, cada um com 2 cores. Mas eu não quero fazer isso, vou deixar aqui como 1. Existem alguns tipos de virtualizações, normalmente o x8664 V2AES é o indicado. Se você tiver um uso muito específico, uma máquina, por exemplo, para fazer machine learning, que você quer utilizar toda a capacidade do processador, você pode vir aqui na última opção e escolher host. Isso ele basicamente vai fazer um processo chamado pass-through. Ele vai entregar o processador direto para a máquina virtual. Esse pass-through é basicamente passar através, né? Você está basicamente dando acesso direto ao invés de virtualizar. Então vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Pergunta quanto de memória RAM você quer deixar na máquina, sempre em MB, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença num outro vídeo
vídeo sobre gigabyte, gigabyte, megabyte, mebibyte. Entenda que isso daqui é um megabyte para você, que você está acostumado. No final das contas não é, mas é como se fosse o megabyte que vocês estão acostumados. Vou colocar 4 GB, vou colocar 4096. Posso avançar. Em redes ele pergunta qual que é a placa de rede que eu vou utilizar. Se você tiver diversas placas de rede, você pode escolher. Se tiver alguma VLAN específica, você pode passar a VLAN também. Se você quer habilitar ou desabilitar o firewall dessa placa, eu não vou mexer em nada. Vou avançar e ele vai dar aqui um resumo da máquina que eu estou criando e eu posso marcar aqui Start After Created. Isso vai fazer com que a máquina se inicie automaticamente. Essa máquina aqui, pessoal, eu vou pegar e vou deixar ela dessa maneira. Então, se eu vier aqui agora no meu V01 e aguardar um pouquinho, vocês vão ver que ele vai estar criando a máquina virtual e agora ela está aqui praticamente disponível já. Ela diz que está parada, que não tem nenhuma configuração de HA e tem aqui também uns gráficos e utilização da máquina. Vou criar uma segunda máquina aqui da segunda maneira, que é o botão direito Create VM. Vou chamar essa daqui de Arch Dev Machine. Minha máquina Arch Linux Dev. Vou deixar Arch Linux aqui. Vou avançar, colocar o QEMU Agent. Nos discos eu vou deixar um disco também de 50 GB, tá mais do que bom. CPUs eu vou colocar também 2 cores. E memória RAM eu vou colocar 8192, que são 8 GB. Exatamente isso? Não tenho muita certeza. Vamos lá, 1024 vezes 8. Exatamente, 8192. Então isso daqui são 8 GB. Rede eu vou deixar ela assim mesmo. E aqui eu já vou clicar em Start After Created, só pra gente ver a diferença das duas máquinas. Então tem aqui o meu primeiro, que é o Debian Server, e tem aqui o Arch Linux Dev Machine. A diferença, como vocês podem ver, a máquina que tá rodando, ela fica aqui com um símbolozinho de play. Se eu clicar aqui na minha Arch Dev Machine, ele já vai começar logo mais a trazer alguns dados da máquina. Ela ainda tá iniciando. E se eu quiser ver o console da minha máquina, eu posso clicar aqui em console, e aí eu tenho acesso ao terminal, né? E tudo que tá acontecendo aqui na máquina. Como vocês podem ver, a máquina já está sendo executada. Eu vou deixar essa máquina aqui parada, não vou utilizar ela. Vamos lá para nossa máquina Debian para a gente ver algumas outras coisas. Então, no sumário, a gente tem aqui a informação básica de toda a máquina, toda a configuração que nós fizemos. Se o Guest Agent, que é o QEMU Agent, está rodando, como vocês podem ver, ele não está rodando no momento. Eu consigo ver aqui também configurações de hardware e alterar. Inclusive, por exemplo, se eu quiser adicionar mais memória na minha placa gráfica, eu consigo. Se eu quiser, por exemplo, chegar em resoluções maiores, eu posso selecionar o display aqui e aumentar aqui, por exemplo, a 256 megas, ou seja, eu vou adicionar 256 megas de memória para minha placa gráfica. Consigo aqui alterar o que está rodando no meu drive de CD. Eu consigo selecionar aqui o meu disco e fazer um move para mandar ele para outro storage. Posso trocar o dono, passar ele para outra VM. Posso aumentar o tamanho dele clicando em resize. Vamos supor que eu queira aumentar 5 GB, eu clico aqui em resize e aí ele de 50 GB vai passar aqui para 55 on the fly. Você pode fazer isso. Se eu não me engano, se você tiver com o Guest Agent instalado, você pode fazer isso até com a máquina ligada. Se o firewall está ligado ou não. Temos aqui também o Cloud Init. Vou fazer um vídeo depois explicando sobre isso. É uma coisa muito interessante. Temos aqui algumas configurações, como por exemplo, Start on Boot. Se eu colocar isso daqui, check, isso vai fazer com que assim que o Proxmox Server ligar, essa máquina também vai ser ligada. O nome da máquina, temos várias outras coisas aqui também para configurar. Não vou mexer em nada por hora, vou deixar assim. Para ligar a máquina, pessoal, é simples. Eu vou deixar aqui na tela do console, eu posso ou clicar aqui em Start Now, ou clicar aqui em Start, tá no mesmo. Outra coisa que eu posso fazer é clicar aqui em console. Quando eu clico em console, eu tenho uma aba flutuante aqui, tá? Posso utilizar tanto esta quanto esta daqui de trás, que elas são a mesma tela. Se eu clicar aqui em Start Now, vocês vão ver que ambas as telas, elas vão se atualizar, porque elas são o mesmo terminal. Então, vou fazer uma instalação rápida aqui do meu Debian, com as configurações padrões, só para a gente ter uma máquina virtual. Como esse vídeo não é sobre a instalação do Debian, provavelmente eu vou só aplicar qualquer configuração dele, instalar e vou cortar esse vídeo para vocês também não perderem muito tempo com isso. Eu só quero essa máquina disponível para poder mostrar alguns dados para vocês assim que ela terminar. Bom, pessoal, terminou a instalação aqui. Vou colocar aqui para a máquina reiniciar. E aí nós vamos navegar em apenas mais um pequeno ponto. Agora que a máquina reiniciou, pessoal, uma coisa muito importante que a gente deve fazer sempre que a gente instalar o sistema operacional. A gente vier aqui no hardware, a gente pode vir aqui no disco, tá? Dá 2 cliques e basicamente colocar não utilizar nenhuma mídia. Remove esse da nossa máquina virtual. Eu vou voltar aqui agora no console. Vocês vão ver que o meu Debian Server está instalado. Posso fazer um login nele aqui. Pronto, já tenho aqui uma máquina virtual. Tá? Se eu rodar aqui um FreeMSH, tem lá os seus 3.8 GB de memória RAM. Isso porque a gente pegou 256 megas e colocou lá para nossa placa gráfica. E se der um LS CPU aqui, vai ver que a máquina é uma máquina virtual do QEMU. E aí, o que eu queria mostrar para vocês que é interessante? Se eu vier aqui no sumário da minha máquina, ele já está trazendo aqui o IP. Alguns sistemas aí, como o Debian, quando a gente marca a opção lá do Agent, ele já instala esse QEMU Agent pra gente. Então, esse QEMU Agent vai trazer pra gente aqui o IPv4, o IPv6 e também vai trazer um monitoramento um pouco melhor da máquina, onde a gente tem todos esses dados aqui. O Arch Linux, eu também finalizei a instalação dele. Como vocês podem ver aqui, no meu Arch Linux, ele fala que o Guest Agent não está rodando. Vou ver aqui no console, eu não tenho certeza se no Arch Linux a gente já tem o pacote do QEMU Agent está disponível. Provavelmente está. Então vamos tentar instalar ele aqui com o pacman. Vou dar aqui um sudo pacman nos S, QEMU Guest Agent. Vamos ver se ele tem esse pacote, tá? Tá sem aqui.
Tem o pacote, vou instalar. Então ele vai fazer a instalação desse pacote. Se eu der um sudo systemctl status QEMU guest agent, nós vamos ver que ele já está rodando. E agora, se eu vier aqui no sumário, ele já vai aparecer aqui para mim o meu IP. Então esse QEMU guest agent ele faz isso, como também auxilia outras coisas também na parte, por exemplo, de resize de volumes e também outras coisas interessantes, como por exemplo essa parte de shutdown aqui. Ele consegue habilitar que a gente mande um stop para a máquina de uma maneira mais segura, sem ser aquele famoso puxei da tomada, tô desligando. Como por exemplo, se eu vier aqui na minha máquina, colocar aqui shutdown e reboot, ele enviará para a máquina um comando seguro de reboot. Ele não vai simplesmente cortar a energia da máquina. Ele vai pegar e vai reiniciar essa máquina para mim. Então, se eu aguardar aqui um pouco, ele vai reiniciar ela da maneira segura, como se eu tivesse ido na máquina e executado lá um reboot. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é dar um stop na máquina. Ele basicamente vai enviar um comando para desligar a máquina. Como vocês podem ver, ele desligou ela aqui agora. E aí o QEMU guest agent ele acaba ajudando também nesses processos, tá? Tem várias outras coisas que eu posso fazer aqui no Proxmox, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. A única coisa que eu quero mostrar para vocês aqui mais é essa parte da documentação aqui em cima. Se você clicar aqui, ele te traz para a documentação do Proxmox. E aqui basicamente você tem tudo relacionado ao Proxmox. E a documentação deles é bem completa, explicando como tudo funciona, como você faz qualquer tipo de configuração. Pessoal, a ideia desse vídeo era essa, era mostrar para vocês aí os primeiros passos do Proxmox até a criação de uma máquina virtual. Em próximos vídeos eu vou trazer para vocês aí como que a gente configura cluster, como que a gente faz toda a parte de templating, como a gente conectaria no storage de rede, como que a gente move máquina de um nó para o outro, como que a gente consegue fazer até automação com código. Isso serão diversos vídeos que eu vou gravar e soltar gradativamente. Não vou fazer todos em sequência porque o objetivo desse canal não é falar só sobre virtualização em HomeLab. Então não quer dizer que o próximo vídeo que eu vou soltar será sobre isso. Mas se você quiser algum assunto específico relacionado ao Proxmox e virtualização, coloca nos comentários do vídeo que eu com certeza vou levar em conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos numa próxima. Valeu!